Falar uma coisa que ninguém se torna controladora porque gosta. Tem um gatilho. Geralmente, mulheres que controlam... Tem muita mulher que controla até a dor. Ela controla até o sentir. Ela viveu uma dor, ela não quer viver essa dor, aí ela controla para não sentir a dor. Mas vou dar um exemplo simples aqui. Por que a maioria das mulheres tem que achar o quê? Achar a raiz. Kátia, você controlava por quê? Porque você era controladora. Porque eu era controladora nível hard. Uma das coisas, no meu inconsciente, que tudo, gente, é o que tá no seu inconsciente, não é o que você tá no seu consciente, não. Não adianta você... Eu tentava controlar mudando o meu comportamento, mas aqui lá eu explodia, aqui lá eu me via no mesmo comportamento. No meu inconsciente, era medos. Medo de quê, Kátia? Medo da morte, medo do acidente, medo de... Um monte de medo. Mas por quê? Vou continuar no próximo história. Excesso de responsabilidade. Lá na minha infância me deram a responsabilidade de cuidar de uma criança, sendo que eu era outra criança. No meu inconsciente, sempre que alguém saía, gerava o quê? Perigo, morte, tragédia. Imagina se eu não controlar. E aí eu comecei a controlar tudo. Pra quê? Pra que... Então assim, se eu não controlo, se eu não cuido, algo ruim acontece. Aí esses dias eu tava com meu filho e eu percebi o gatilho, né? Ele saiu de moto. Na hora que saiu de moto, eu peguei e controlei ele. Falei pra ele botar o capacete e botar o negócio aqui pra segurar o capacete. Aí quando ele foi fazer a ultrapassagem, eu tive o mesmo comportamento. Veio o meu corpo falando que... Eu nunca, assim, tipo assim, nunca sofri acidente com ultrapassagem, mas quando eu fui buscar o gatilho, era porque quando eu... Lá quando meus filhos eram pequenos, eu morava numa encruzilhada, numa esquina muito perigosa, e as pessoas me tacavam muito medo, falando que meus filhos iam sair de casa e eles iam se acidentar. Então, tem que achar a raiz. Onde começou. E uma coisa prática no dia a dia para mim mostrar para vocês o quanto que a gente controla e às vezes a gente nem percebe, né? E que eu falo, você só vai ter paz depois que você trocar, que você soltar o controle. Enquanto você viver esse controle aí, você vai viver o caos, né? Você vai viver um problema, você vai ter muita dor, muito sofrimento. Para quê? Porque é isso que o seu inconsciente tá mostrando trazendo para você mostrar para você o que você tem que tratar lá. Essa semana eu pedi pro meu filho arrumar o rodo, né? A gente mora aqui na chácara e a cachorra mordeu o rodo, estragou o rodo. E aí ele vivia porque uma mãe controladora, o filho dela precisa ser errado, né? Precisa fazer um monte de coisa errada. E aí eu falei para ele assim, conserta o rodo. E aí ele pega as coisas e sai largando as coisas jogada, vou dar um exemplo. Se ele pega no chão, jogada no chão, largada mesmo. Aí eu pedi pra ele, né? E aí ele tava procurando a cola. Antes